câmeras não captaram, os repórteres não notaram. Mas bastou uma frase, dita entre dentes por Fred Vasseur, para incendiar os bastidores da Ferrari. Isso é uma merda. A frase ecoou pelos corredores como um soco na mesa. E ninguém mais conseguiu fingir que está tudo bem. A escuderia até voltou ao pódio. Mas por trás do sorriso de Leclerc, havia fumaça. Dentro da garagem, tensão. E nos gráficos de telemetria, um segredo que pode implodir a temporada da equipe mais icônica da Fórmula 1. Lewis Hamilton, o heptacampeão, parece lutar contra um fantasma de fibra de carbono. O SF25 não responde. Os dados não mentem. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer começa a crescer. Será que estamos diante de um caso real de sabotagem? Aperte o cinto, porque o que você vai ver agora não é apenas sobre velocidade. É sobre desconfiança, decisões políticas e um ícone tentando sobreviver a um carro que não o reconhece. Obrigado por se inscrever no canal e curtir o vídeo. E prepare-se, porque o drama de Hamilton na Ferrari está só começando. É uma merda. Foi assim, sem filtro, que Fred Vasseur reagiu aos críticos após o pódio de Leclerc. E essa frase virou o estopim de algo muito maior. Porque por trás do alívio, a Ferrari esconde um caos silencioso. A telemetria de Hamilton revela um enigma. O SF25 não responde, os engenheiros estão em choque e os dados apontam para algo muito mais sério do que apenas adaptação lenta. Hamilton já enfrentou finais de semana de pesadelo antes. Já foi criticado, já foi caçado por rivais, já lidou com carros instáveis. Mas o que está acontecendo agora com o SF25 é diferente. Não é apenas adaptação, é rejeição. Em entrevista recente, Lewis usou uma palavra que assustou até os engenheiros: alienígena. Disse que o carro reage de forma imprevisível, que não entende suas respostas, que parece ter vontade própria. Um carro que não fala a mesma linguagem de quem está ao volante. Isso, vindo de um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, é alarmante. Houve um lampejo de esperança na China, vitória na corrida sprint. Um brilho rápido, quase ilusório. Desde então, mais frustração, mais confusão e gráficos cada vez mais desanimadores. A Ferrari apostou tudo em Hamilton, mas agora precisa decidir. Adapta o carro ao heptacampeão ou acelera ao lado de Leclerc, que parece ter entendido a máquina desde o primeiro dia? As diferenças de estilo entre os dois pilotos são profundas. E no coração da escuderia, esse dilema técnico virou também uma crise política. Desenvolver o carro para quem entrega resultados ou para quem carrega 7 títulos no currículo? A Ferrari está numa corda bamba, e o chão abaixo é Maranello em chamas. O que era para ser um respiro virou combustível para a crise. Em Jeddah, a Ferrari voltou ao pódio com Leclerc, mas o que ninguém esperava era o incêndio que isso acenderia nos bastidores. Fred Vasseur, pressionado por jornalistas e críticos, explodiu. Isso tudo é uma merda. A frase não caiu bem, mas revelou algo. A tensão dentro da escuderia está no limite. Sim, o terceiro lugar de Leclerc foi um alívio, mas um alívio tardio, quase desesperado. Depois de 5 etapas, a Ferrari amarga 110 pontos atrás da McLaren. E o que era esperança agora soa como utopia. Ganhar primeiro e segundo lugar em 19 corridas seguidas. Nem nos sonhos mais rubros de Maranello. Enquanto isso, a imprensa questiona a adaptação de Hamilton. Os rumores de sabotagem crescem, alimentados por dados que ninguém fora da equipe deveria ver. Mas já vazaram, e o que eles revelam é assustador. O SF25 não responde a Hamilton, nem como máquina, nem como parceiro. A vitória parecia possível. A velocidade estava lá. E o carro, enfim, mostrava sinais de vida. Mas no paddock ninguém sorria. O que deveria ser uma retomada se tornou mais uma lembrança amarga de que a Ferrari corre contra o tempo e contra si mesma. Nos boxes, a comemoração foi fria. Vasseur tentou conter a narrativa. Não é hora de drama, é só competição. Mas nem mesmo ele acreditava nisso. Porque se fosse apenas competição, o carro de Lewis Hamilton não estaria tão desconectado da realidade. Desde o início da temporada são 5 grandes prêmios, e em todos, Hamilton terminou atrás de Leclerc em corridas completas. Nenhuma vez, em 5 tentativas, conseguiu cruzar a linha de chegada na frente do monegasco. Para um heptacampeão, esse dado é mais do que estatística. É uma ferida aberta. O SF25 parece ter sido moldado para um único estilo de pilotagem, e não é o de Lewis. A telemetria não mente. Há algo nos dados que incomoda, algo que não pode ser ignorado. Nas salas fechadas de Maranello, os engenheiros revisam a telemetria com olhares sérios e silêncios prolongados.
volta após volta. O que se desenha ali é o retrato de um piloto lendário lutando contra um carro que parece falar outra língua. As curvas de baixa velocidade são as mais cruéis. Em setores onde Leclerc ganha décimos preciosos, Hamilton hesita. Entra mais devagar, freia mais cedo, acelera mais tarde. Não por falta de coragem, mas por instinto. Um instinto forjado na Mercedes, que agora colide com os segredos do SF25. David Coulthard, com décadas de pista no currículo, foi direto. Hamilton está abaixo do esperado. E isso não é uma crítica, é um fato baseado em números. A análise é clara. Hamilton não consegue explorar a janela ideal dos pneus. E quando isso acontece, toda a volta se desfaz. Em uma categoria onde milésimos decidem destinos, essa desconexão é um desastre anunciado. Enquanto a Fórmula 1 corre adiante, uma batalha paralela se intensifica dentro dos servidores da Ferrari. É lá, entre gráficos, números e códigos, que o futuro da equipe sendo decidido. Os engenheiros não dormem, os estrategistas discordam, e os dados, frios e implacáveis, continuam revelando uma verdade difícil de engolir. Hamilton está sendo engolido pelo próprio carro. Não se trata de talento, nem de falta de esforço. É uma incompatibilidade estrutural. A cada volta, Lewis tenta encontrar o ponto de equilíbrio, mas o F25 responde com silêncio, ou pior, com imprevisibilidade. E isso corrói a confiança de qualquer piloto, até mesmo de um heptacampeão. A cada treino perdido, a dúvida cresce. O carro deve seguir a sensibilidade técnica de Leclerc, que está entregando desempenho, ou buscar um meio-termo que talvez nunca exista para Hamilton. O SF25 não tem apenas um problema mecânico, tem um problema de identidade. 2 pilotos, 2 estilos, 2 filosofias e apenas uma direção de desenvolvimento. Esse conflito já destruiu outras equipes no passado e agora ameaça dilacerar a própria alma da Ferrari. Enquanto isso, o tempo corre. E em Miami, essa tensão poderá explodir diante do mundo. Mesmo cercado por dúvidas e estatísticas sombrias, Hamilton se recusa a baixar a cabeça. Em público, ele é firme. Eu não vou desistir. Nós vamos conseguir. Mas por trás das câmeras, o semblante diz mais que qualquer declaração. A frustração é visível. A luta é íntima e a pressão quase desumana. Fred Vasseur continua tentando blindar o piloto. Repete que o potencial está lá, que tudo é questão de tempo. Mas na Fórmula 1, tempo é um luxo raro e paciência, uma moeda que se esgota a cada final de semana ruim. A cada corrida, cresce a distância entre expectativa e realidade. E não é só o cronômetro que está contra Hamilton, é o próprio enredo da temporada. A Ferrari pintou um épico para 2 protagonistas, mas até aqui só um deles está entregando o papel principal. Miami é mais do que uma etapa, é um ponto de ruptura. Um avanço pode mudar tudo, restaurar a confiança, reacender o projeto, silenciar os críticos. Mas um novo fracasso pode selar um destino amargo. O 8º título, o renascimento, o capítulo lendário que todos sonharam, tudo isso agora corre o risco de virar estatística. E a estatística não tem coração. A Ferrari abandona o vermelho por um fim de semana, uma jogada de marketing para os olhos do mundo. Mas dentro da garagem a cor predominante ainda é o cinza da dúvida. Hamilton, vestido de azul pela primeira vez com um cavalino rampante, não quer apenas impressionar, ele quer sobreviver. Cada treino será um campo minado, cada curva um teste psicológico. Porque agora não se trata apenas de velocidade, se trata de controle da narrativa, e ele está perdendo. Os engenheiros avaliam adiar atualizações importantes para Barcelona. A Ferrari quer avançar com cautela, passo a passo. Mas isso só aumenta a tensão. Sem evolução, não há salvação. E sem resultados, a sombra do erro estratégico paira sobre Maranello. E se no fim das contas, essa união histórica entre Hamilton e Ferrari tivesse sido apenas um encontro no momento errado, um experimento com o piloto certo, no carro errado, Miami não responderá a tudo, mas pode ser o divisor de águas, porque se os dados continuarem contando a mesma história de ruído, descompasso e frustração, talvez estejamos testemunhando não o renascimento de um campeão, mas o início de um dos maiores desapontamentos da Fórmula 1 moderna. Os números não são mais apenas estatísticas. Eles se tornaram gritos por socorro, traçando uma linha tênue entre genialidade e colapso. Você acha que a Ferrari está realmente disposta a moldar o futuro em torno de um único piloto? Ou está prestes a implodir tentando agradar 2 mundos incompatíveis? Você acha que Hamilton ainda tem o que é preciso para domar essa máquina rebelde?
Ou o SF-25 foi feito sob medida para outro nome e outro destino? E você acha que Miami será um divisor de águas, ou apenas mais um capítulo frustrante nessa história turbulenta? Quero saber a sua visão. Qual o seu palpite para a pole e o pódio deste final de semana no GP de Miami? Vou deixar o meu nos comentários. Pole de Verstappen, vitória de Piastri, Verstappen em segundo lugar e Hamilton fechando em terceiro. Agora é sua vez. Comenta aí.